Ontem eu vi um famoso líder religioso dizendo numa entrevista que o imperador Constantino fundou a Igreja Católica como a conhecemos. Segundo este pregador, antes de Constantino, a igreja era fiel, pura, orgânica e perseguida. A partir de Constantino, a igreja se tornou hierárquica, politizada, perseguidora e antibíblica. Bom, temos uma série de problemas com essa afirmação. Primeiro, Constantino começou a reinar por volta do ano 300, apenas 200 anos após a morte do último apóstolo. Ora, a igreja que Jesus fundou não durou 200 anos? As portas do inferno prevaleceram tão cedo na história? Um outro problema é o seguinte: basta ler autores como Justino Mártir, Inácio de Antioquia, Irineu de Lyon, para constatar que a igreja antes de Constantino era exatamente a mesma depois de Constantino. Não há nenhuma alteração substancial. Por fim, e até irônico, é que uma série de dogmas que este sujeito diz acreditar, como a união hipostática, a divindade do Espírito Santo e até mesmo o cânon das Escrituras, foram definidos quando? Isso mesmo, depois de Constantino. O fato é que a Igreja Católica de hoje é a mesma igreja de todos os séculos. E esse papo não passa de uma narrativa para deixar o falso mestre confortável em abrir uma outra igreja. Quando eu era protestante, lá por volta dos anos 1999, 2000 por aí, eu me converti em 2000, né? Eu sempre aprendi que a Igreja Católica tinha adicionado 7 livros no Antigo Testamento, os livros deuterocanônicos, né? Que eles chamam de apócrifos, durante o Concílio de Trento. Vários livros protestantes, vários livretos tinham essa informação. Vá lá na Biblioteca Nacional e procure pela Bíblia de Gutenberg e veja os livros que tem lá. E eu fui à Biblioteca Nacional, que fica bem na Avenida Rio Branco, no centro do Rio de Janeiro, e fui procurar a Bíblia de Gutenberg. Ela é de 1454, acho que não vai dar para ver direito, né? Bem anterior à Reforma. A Reforma é 1517, que começou mais ou menos, né? Fui ver o índice da Bíblia, os livros que tinham lá dentro, os deuterocanônicos já estavam lá. Então mentiram para mim, né? Então foi a igreja que adicionou, alguém tirou. Os livros já estavam lá, nessa época. E eu entrei protestante na Biblioteca Nacional e saí católico. Os apóstolos foram ordenados sacerdotes? Há quem diga que não, mas hoje eu vou mostrar que sim. Na última ceia, os apóstolos aprenderam rituais litúrgicos para que fossem repetidos depois que Jesus partisse. O Evangelho relata Jesus lavando os pés dos seus discípulos, assim como os sacerdotes da antiga aliança lavavam os pés antes de oferecer um sacrifício no templo. Em seguida, os apóstolos veem Jesus dando graças pelo pão e pelo vinho. A palavra grega usada aqui é eucaristeo, uma oferta de agradecimento, ação de graças, um sacrifício de louvor. Eles veem Jesus entregando seu corpo, assim como o Cordeiro havia dado seu corpo na antiga aliança, e Jesus já tinha sido identificado antes como o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Em seguida, ele dá uma ordem aos seus discípulos: fazei isso em memória de mim. O verbo grego traduzido aqui como fazer é a mesma palavra que o Antigo Testamento usa para a oferta que Moisés fez ao ordenar Arão e seus filhos ao sacerdócio levítico. Da mesma forma, o termo grego para memória é anamnese, que indica não apenas uma lembrança, mas o ato de um rito que perpetua uma memória. Quando Jesus diz então, fazei isso em memória de mim, as suas palavras foram entendidas através dos tempos como Jesus ordenando os apóstolos a um serviço sacerdotal. Naquela noite, Jesus instituiu seus discípulos como sacerdotes. Se você gostou desse vídeo, compartilhe nas suas redes e me segue se você também quer aprender a explicar e defender a sua fé. Olá, paz e bem, estamos aqui no Fé e Razão para falar da saudação de Paulo que ele escreve na carta aos Romanos. A coisa que eu acho mais interessante é que os protestantes dizem que quando Paulo, ele manda saudai fulano, saudai ciclano, ele está saudando pessoas que estão na cidade de Roma. Isso para dizer que Pedro não estava em Roma e Paulo esqueceu de saudar Pedro, teve essa falta de consideração.
Acontece que o texto não fala nada disso. Paulo está saudando pessoas que não estão em Roma. Se o protestante soubesse ler a Bíblia, fosse honesto, né, intelectualmente, ou tivesse um pingo de conhecimento de português, né, isso aí não aconteceria. E eu vou demonstrar aqui. É só ler o próprio texto que está lá, né, de Romanos, quando ele manda saudar. Vamos começar de trás para frente. Que ele manda saudar Rufo, que era amigo de Paulo, e que a mãe de Rufo era considerada como mãe de Paulo, para tu ver a intimidade dessa amizade. Agora me explica o seguinte: Paulo começa a carta aos Romanos dizendo que nunca tinha estado em Roma, né? É só ler Romanos, logo no capítulo 1, versículo 11. Depois, no capítulo 15, versículo 20, Paulo dizendo que não tinha estado em Roma. Como é que Paulo, que nunca esteve em Roma, ficou amigo de Rufo e tinha a mãe de Rufo como a dele? Olha que coisa fantástica. Quer dizer, Paulo conhecia uma família romana, era íntimo dessa família e nunca esteve lá, né? É uma coisa assim de louco. E depois, subindo mais um pouco, você vê no versículo 10, versículo 11, né, Paulo falando de famílias, de amigos dele, que para os protestantes essas famílias estavam em Roma e que Paulo conhecia intimamente, frequentava essas casas. É uma coisa de louco. É uma coisa de louco, gente. Né? No versículo 7, né, fala de Júnias e seu companheiro, que eram companheiros de prisão de Paulo. Como é que esses caras estavam presos em Corinto, que é onde Paulo escreve a carta aos Romanos, e em Roma ao mesmo tempo? Né? Teletransporte pode explicar isso, não sei. Né? Vai da cabeça do protestante. Depois ele cita Epineto, que é da Ásia, está na Ásia. Né? É só ler Romanos, lá, versículo 5. E para fechar de vez, né? Paulo, quando está em Corinto, Atos dos Apóstolos, versículo 1, ele conhece Priscila e Áquila, que vieram exilados de Roma, da Itália. E Paulo morava com eles. E Paulo manda na carta aos Romanos saudar esse casal que jamais voltou para Roma. É só ler a carta que Paulo escreve, a 2 Timóteo, é a última que Paulo escreve. Se você for ler lá, né, no capítulo 4, versículo 6, Paulo está para ser imolado. Paulo, no capítulo 1, versículo 17, está em Roma. E escreve para Timóteo e manda que ele saúde Priscila e Áquila, que obviamente não estão em Roma. É um negócio assim claro para quem lê a Bíblia. Né? Não fica decorando o versículo que nem os protestantes, que eles não leem a Bíblia. Ou eles não acreditam na única regra de fé deles, que é a Bíblia. Né? Que o protestante fala, acredito na Bíblia, mas nem tudo que está na Bíblia eu acredito, como diz o meu amigo Cris Macabeus. Outro ponto, só para fechar aqui, né, é se Pedro estava em Roma. Olha, eu acho uma coisa assim, evidente isso, que Pedro estava em Roma. Primeiro, que Pedro, quando escreve a sua segunda carta, tá? No capítulo 3, versículo 15, ele diz que leu a carta que Paulo escreveu aos Romanos. Porque se você lê o que está em Romanos 2, versículo 4, é o que Pedro cita. E na primeira carta de Pedro, ele fala que quem escreve a carta dele é Silvano. E Silvano, ele escrevia as cartas, ele era romano e escrevia as cartas do povo que estava em Roma. E outro ponto, Paulo não vai a Roma, e ele fala isso nas cartas aos romanos, porque tinha outro fundamento lá. Ora, fundamento segundo Efésios 2:20 são os apóstolos. Então ele não queria pregar aonde o outro apóstolo já estava lá. Ele ia pregar onde não tinha sido ouvido falar de Jesus. Mas ele tinha grande desejo de estar com os romanos.
Então eu espero ter esclarecido esse ponto. Eu passava a maior parte do meu tempo na igreja. Cresci na Assembleia de Deus. Na época do ensino médio eu fui batizada e eu passei a querer buscar me aprofundar no conhecimento da minha fé. Eu me tornei calvinista. Eu estava sempre em contato com igrejas pentecostais, neopentecostais, por conta da música. Mas sempre com esse sentimento de algo vazio, faltando. E as pessoas sempre me diziam que eu nunca ia encontrar a igreja perfeita. E eu lembro que um casal de amigos me emprestou um livro sobre oração. E nesse livro tinha muitas frases de São João da Cruz. Aí eu achei tudo muito bonito e era muito diferente do que eu já tinha pensado ser. Depois de um tempo, através da internet, eu via alguns trechos de São Tomás de Aquino. Eu comecei a pensar assim, não dá mais para eu ignorar isso, não é só uma frase bonita que eu vejo, eu preciso realmente levar isso a sério. E eu lembro que eu ia pros cultos, eu ouvia os pastores falando e aquilo parecia muito pouco perto do que eu tinha tido contato do catolicismo. Depois que eu comecei a frequentar as missas e vi a devoção, a Eucaristia, quando eu voltei aos cultos, e eu lembro de uma vez que foi quando uma senhora do meu lado, durante a ceia, deixou cair um pouco do vinho no chão, e aí ela pisou no vinho e espalhou no chão. Aí parece que me deu uma dor porque eu lembrei do cuidado que os católicos têm e para o protestante isso não é nada. Eu decidi realmente ter a minha decisão final e fazer parte. Fui batizada e crismada e agora eu faço parte da Igreja Católica. Eu nasci no lar adventista do sétimo dia, uma igreja protestante. Ela diz que é a única igreja verdadeira, na qual era dito que a igreja católica romana era a besta do Apocalipse, que as demais igrejas protestantes eram filhas da Babilônia. Eu comecei a estudar a Bíblia por mim mesmo e comecei a ler principalmente o Novo Testamento, e ali eu senti pela primeira vez que eu estava recebendo uma doutrina sólida, e eu não pude mais continuar na igreja adventista porque não via mais ela como uma igreja que pregava o que o cristianismo pregou. Eu ingressei então no seminário teológico da Assembleia de Deus, porque nós, nos seminários protestantes, estudamos bastante sobre Bíblia e sobre história, só que de Lutero para cá. Conforme eu comecei a estudar nos próprios livros protestantes mesmo, e vi que a patrística ela não tinha nada a ver com o que os protestantes falam. Nós protestantes queremos uma igreja parecida ou bem mais perto da igreja primitiva. Quando você reforma algo, você não cria outro. Você apenas melhora algo que estava precisando de você. Eu entendi que as escrituras sagradas, elas não caíram do céu, porque antes de existir as escrituras, já existia uma igreja. Então hoje eu sou feliz, porque eu participo da igreja dos apóstolos. E todo cristão que estuda a Bíblia com sinceridade, que estuda a história da igreja, não tem como ele não ser católico. Não creio porque eu estou falando. Busque por você mesmo. Para as igrejas protestantes, o que mais vale, escute o que eu estou dizendo, é o que está escrito. Para um protestante, o que mais vale é Bíblia. Pronto e acabou. Ele não acredita em mais nada. Parece ser bom. Não, não é tão bom. Porque veja, a Bíblia veio 30 anos... Os primeiros escritos, né? Os primeiros escritos vieram 30 anos depois da morte de Cristo. Ou seja, e o que veio antes? Antes veio uma tradição oral. Boca a boca, palavra. E São João vai dizer que nem tudo foi escrito nos livros. Nem tudo. São João fala no seu evangelho. Se tudo fosse escrito, não daria para abarcar. Foi muita coisa que ele falou, foi muita coisa que ele fez. Então, ou seja, tem coisas que Jesus falou e ensinou que não está na Bíblia. Aqui eu já dou uma resposta para muita gente. Quando vem aquelas perguntas de sempre. Ah, mas onde está na Bíblia? Ei, esse negócio de onde está na Bíblia, católico não espera que tudo esteja na Bíblia. Onde está na Bíblia que a gente deve honrar os santos? Onde está na Bíblia que a gente deve rezar pelos mortos? Onde está na Bíblia? Ei, nem tudo está na Bíblia. Porque a Bíblia não foi feita para falar de tudo. A Bíblia foi escrita para anunciar Jesus. O mínimo necessário para que você tenha escritos que te... É o seguinte, um católico, como também um ortodoxo, um cópita, qualquer membro de uma das igrejas apostólicas que vem realmente dos apóstolos, nenhum pode fazer isso, pegar a Bíblia e dizer, eu vou olhar a Bíblia aqui, eu interpreto a Bíblia, e depois eu julgo se a igreja está ou não de acordo com a interpretação. Isso não existe.
Isso é uma visão muçulmana. Para os muçulmanos, o Alcorão caiu do céu assim, e o islamismo nasce do Alcorão. O cristianismo não nasce da Bíblia. Se a gente dissesse isso, seria ignorância histórica e teológica. O cristianismo nasce de Cristo. A nossa fé é numa pessoa, não é num livro. Olá, paz e bem. Estamos aqui no Fé e Razão para falar do problema do protestantismo. Uma coisa que eu noto, cara, é que o protestantismo tem um problema de cognição, né, especialmente com a verdade, né, impressionante. Eu já tratei disso aqui, né, em alguns vídeos passados, falando sobre a estada de Pedro em Roma. Tá? Vou botar os dois links aqui. Também vou botar o link do Felipe, que eu vou citar aqui o canal dele, que é o MS Fé Católica. Quem quiser ir lá se inscrever, se inscreva. Né? Só estou dando assim de começo para vocês terem, né, ideia do que eu vou falar, que eu não estou pretendendo me aprofundar muito no assunto que é a estada de Pedro em Roma, porque eu já falei lá atrás. Meu problema aqui é falar do problema do protestantismo. A questão cerne aqui. Então, eu vou relatar um caso, que eu já cansei de falar aqui, né? O diabo não é criativo. Os protestantes vêm sempre com as mesmas pautas. Então, uma que é clássica é aquela que Pedro, né, estando em Roma, Paulo escreve aos romanos e não saúda Pedro. E eu falei para a pessoa que, olha, você me desculpa, mas isso aí é falta de conhecimento de português. Porque Paulo não saúda ninguém em Roma. Se você pegar o texto e lê-lo, o mínimo de português, você vai ver que Paulo está mandando aqueles que estão em Roma saudar aqueles que estão com Paulo. Você pode perceber isso, pega a Bíblia Sagrada. Eu só usei a Bíblia Sagrada para o cara, o texto que ele está falando. Se você, por exemplo, pega o versículo 13, logo o versículo 13, o que o versículo 13 está lá falando? Da amizade que Paulo tem com a família que tem lá. Gente, o negócio é tão porreta, tão doido. Tá? Permitam-me aqui. É o versículo 13, ele fala: saudai Rufo, escolhido do Senhor, e sua mãe, que considero como minha. Como é que Paulo ia ter esse nível de amizade com Rufo, com a mãe de Rufo, que morava em Roma, se o próprio texto dos Romanos diz que Paulo jamais esteve em Roma? Então, Paulo não está saudando ninguém em Roma, ele está mandando os romanos saudarem aquelas pessoas que estão com ele. E se o protestante tivesse o mínimo de alfabetização, ele entenderia isso. Ou se ele é alfabetizado, desculpa, isso é uma possessão diabólica. Porque vamos lá, vamos ler o texto, versículo 3, logo de cara. Saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo, que não estão com Paulo em Roma. Não estão em Roma. É só ler Atos dos Apóstolos 18:2. Depois, ele manda saudar o amigo dele, que mora na Ásia. Saudar meu amigo, está no versículo 5. Roma não fica na Ásia, desculpa. Geografia básica. No versículo 7, Paulo diz para saudar os companheiros de prisão de Paulo. Caramba, na cabeça dos protestantes, tá? Esses dois caras que estavam presos com Paulo em Roma, com Paulo, estavam ao mesmo tempo em Roma. Eles estavam em dois lugares ao mesmo tempo. É um fenômeno de bilocação. É mais do que bilocação isso aqui. São clones criados pelos protestantes. Então, o texto mostra para quem lê, quem tem um pouquinho de cultura, que não está possuído pelo Espírito
do capeta, né? Porque só quem está possuído pelo Espírito do capeta para ler isso aqui e ver que Paulo está saudando os romanos. Ele não está saudando os romanos, ele está falando para os romanos para saudarem as pessoas que estão com ele. Engraçado é que, convenientemente, os protestantes, e eu falo, cara, eles só devem conhecer 20 versículos na Bíblia. Quando eu falo isso, cara, é comprovado porque eles ignoram Romanos 15 e 20, ao qual Paulo fala que não foi pregar em Roma porque já tinha outro apóstolo pregando por lá. Ele fala, me empenhei por anunciar o evangelho onde ainda não havia sido anunciado o nome de Cristo, pois não queria edificar sobre o fundamento lançado por outro. Ora, tanto Mateus 16, versículos 16 e 19, e Efésios 2, 20, fala que os fundamentos da igreja são os apóstolos. Quem é esse fundamento que está lá? Ou os protestantes têm outro fundamento que não seja o apostólico, por isso que a igreja deles não é apostólica, tá? Ou eles não leram esse texto, eles não sabem o que é o fundamento da igreja. Paulo, né, escreve aos Romanos. E o mais legal de tudo, cara, é que Pedro cita na sua segunda carta, o capítulo 8 da carta dos Romanos de Paulo, e diz que ele leu. E Pedro, quando escreve a sua primeira carta, quem escreve é Silvano, que morava em Roma. E também cita a presença de Marcos. Quando ele começa a igreja escolhida da Babilônia, saudando, assim como também Marcos, meu filho. Estão todos em Roma. Paulo fala isso, que Marcos está em Roma, na carta de Filemão, capítulo 1, versículo 24. Essa epístola foi escrita quando? No ano 60 ou 62, eu li. Ele está falando exatamente quando Pedro escreve a sua primeira carta. Aí o cara botou o seguinte, que a minha fonte foi Inventários, capítulo 666, versículo 171. Porque, é claro, a ignorância dele, né, ou a possessão diabólica dele, não permite ele ler o texto dentro do contexto. Ele tem uma leitura séria da Bíblia. Isso não permite a ele. E é que nem eu cheguei para o cara, né, falando, olha, Eusébio de Cesareia escreveu sobre a estadia de Paulo em Roma, de Pedro e Paulo em Roma, né, e o cara virou-se, falou, cara, mas ele aqui só citou que Pedro foi lá e morreu. Eu falei, gente, o senhor está equivocado. Aí ele pegou o livro 3 da História Eclesiástica e citou o seguinte, Pedro parece ter pregado no ponto Galácia, Bitínia, Capadócia, Ásia, aos judeus da dispersão. E, por fim, chegando a Roma, foi crucificado de cabeça para baixo. Eu falei, mas peraí, cara, você está lendo o livro 3. No livro 2, ele conta a história do que Pedro foi fazer em Roma, que ele chegou lá no reinado de Cláudio, morreu no reinado de Nero, pregou contra o mago Simão, em Roma. O que ele está dando é o resumo. E é 2 pesos e 2 medidas, né, que eu falo que o protestante não faz, que logo abaixo, o livro 3 da História Eclesiástica fala? A respeito de Paulo, que ele pregou o Evangelho de Cristo de Jerusalém a Ilíria e depois sofreu martírio em Roma. E você não vê os protestantes falando a mesma coisa de Paulo, o que eles falam de Pedro.
que Pedro só foi lá para ser martirizado, morreu. Se você tivesse a interpretação no texto de Eusébio em cima, você tem que ter de Paulo embaixo. Por coerência, coisa que o protestantismo não tem, é coerência. Porque, cara, para você ser protestante, você não precisa ter coerência. A única coisa que você tem que fazer é protestar, protestar e protestar. Ponto final. O protestantismo, ele vai até contra a palavra de Deus quando ele diz que Pedro está na Babilônia. Porque Deus fala que vai destruir a Babilônia. Não, mas Deus não destruiu a Babilônia, não. Não destruiu porque Pedro estava pregando por lá. E quando eles vão acusar a Igreja Católica, eles chamam Roma de Babilônia. Qual é a coerência que isso tem? Nenhuma. A Igreja Católica fala Babilônia ali, Pedro está se referindo à Babilônia como a terra do exílio, a terra da depravação. Tanto é que João, quando vai se referir a Jerusalém, Babilônia, no Egito no Apocalipse, tá? Aí ele especifica. A Babilônia é onde o Senhor foi, a cidade onde o Senhor foi crucificado. Para diferenciar daquele pensamento que se tinha de Babilônia ligado a Roma. O protestantismo ele é mestre em validar a palavra de Deus por causa das tradições humanas dele. Quando Jesus Cristo ele fala errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus, ele fala de ressurreição dos mortos, ele vai citar o livro de Macabeus, ele chama o livro de Macabeus de Escritura. O protestantismo diz que não é Escritura. O protestantismo é tão incoerente que ele diz que no Concílio de Trento, a Igreja Católica acrescentou 7 livros da Bíblia. Mas diz que anos antes, Lutero traduziu essa Bíblia. Como é que Lutero traduziu uma Bíblia que não existia? Não é para ter coerência. A Babilônia, no tempo de Pedro, que ele escreveu a carta, não existia. Se cumpriu a profecia que não existia esse local mais, que ela foi destruída, porque todas as profecias terminavam em Cristo. Mas o maior problema do protestantismo não é esse. É que o protestantismo é um vírus, tá, que vai se infiltrando dentro da igreja. E a gente não está se dando conta disso. Eu estou vendo o católico falar de apostasia da igreja. Gente, Jesus Cristo disse que estaria com a igreja até o final dos tempos. Essa igreja que o Cristo morreu, deu sangue dele para purificar essa igreja, ao qual as portas do inferno não prevalecerão, não pode apostatar. Mas aí a igreja está indo contra as escrituras, a doutrina bíblica. Gente, não existe doutrina bíblica, porque existe a doutrina da igreja. Porque a Bíblia vem surgir 300 anos depois de que a igreja foi fundada. 382 anos por causa de um papa chamado Damaso. Graças a Deus. Depois de Constantino, quando a igreja, quando os protestantes dizem que a igreja se paganizou. Mais uma incoerência protestante. Eles aceitam um livro de uma igreja que eles dizem que estava paganizada, dominada pelo diabo. Eles não sabem nem o que é paganismo. Aliás, eles não sabem nem o que é culto a Deus. O protestantismo não tem culto a Deus, é um anticulto a Deus. Aí eles querem que a gente rebaixe o nosso culto ao deles. E é o que está acontecendo. Quando eu escuto o católico dizer que a igreja vai apostatar porque ele teve a visão da Nossa Senhora montada na bicicleta, passando veja multiuso, peroba nível 12 na cara, eu falo, desculpa, mas se eu tivesse essa mesma visão, com todo o respeito que tem a Nossa Senhora, eu mostrava o dedo do meio e mandava ela se danar. Porque uma profecia particular não está acima de uma profecia pública, dita pelo Cristo, que as portas do inferno não prevalecerão por essa igreja.
Essa igreja, ao qual o Papa tem uma oração especial de Cristo para confirmar os irmãos na fé. E esse vírus vai entrando dentro da igreja ao ponto do católico tratar a Eucaristia como símbolo, uma coisa simbólica. Ah, Cláudio, não, nós acreditamos que ali é o corpo e sangue de Cristo. Mas quando chega na missa, o que tem? Festa. E a missa, gente, desculpa, é o quê? É o sacrifício de Cristo. Então a gente tem que estar na missa como Nossa Senhora estava. E eu tive esse impacto, tá? Quando um amigo meu morreu. Eu fui na missa de 7º dia, tá? Eu estava lá, e daqui a pouco começou a cantar: erguei as mãos e dai glória a Deus, erguei. Eu não tenho nada contra o padre Marcelo Rossi, nem contra as músicas dele. Mas que aquilo para mim foi um tapa na cara, um chute nas partes baixas. Meu caro ouvinte, que aqui me assiste, meu espectador, você não tem noção. Eu falei assim, gente, a missa de 7º dia do meu amigo, esta música não é para ser tocada aqui. Eu não quero saber pular que nem o canguru. Eu quero curtir a missa de 7º dia do meu amigo. E aí eu tive uma reflexão que é exatamente isso que está acontecendo com toda a missa. A gente não está curtindo a morte e a ressurreição de Cristo como se deve. Acabou. Isso é o quê? É um vírus protestante que está dentro da igreja. Ponto final. Se vê um padre defender os valores da fé católica, começa aquele povo a dizer: ah, esse padre, ele não é evoluído, ele é muito retrógrado, e blá, 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 entendeu? A gente tem que fazer outra Bíblia. Isso é um vírus protestante dentro da igreja, é fazer da fé católica um self-service. Só pegar aquilo que lhe interessa. Eu vejo o católico abraçar o capitalismo como se fosse doutrina social da igreja, não é. Assim como eu vejo o católico abraçar o socialismo como doutrina social da igreja, ela também não é. Isso são vírus protestantes dentro da igreja. E a gente tem que se livrar disso. A única coisa que tem que subir no altar, a única coisa que tem que ser assunto nosso, é de Jesus Cristo. E daqueles que foram seus imitadores, que são os santos, para que sirva para a gente de exemplo. É botar as coisas nos seus devidos lugares. Não é ficar aqui, nem os protestantes ficam buscando viagem de confirmação, gente. Isso é um absurdo. Isso é um baita de um absurdo. Acabou. Não tem como. Não tem como. Desculpa. Esse é um chapéu de 2 bicos. Né? E aquela coisa, o melhor jeito de você não fazer uma coisa é fazer mal feito. Tá? Eu vou parecer que eu vou mudar de assunto, mas é a mesma coisa. Eu, quando vi Dragon Ball, né, no cinema, foi feito por americano, né, eu falei, olha, vai ser uma porcaria. Porque eu vi Godzilla, falei, olha, os americanos, eles protestantizaram o Godzilla. E fizeram da cabeça deles isso é uma droga. A mesma coisa fizeram com Dragon Ball. E agora pegaram o Cavaleiros do Zodíaco, protestantizaram, fizeram a mesma porcaria. O protestantismo, cara, ele tira o espírito, a cerne, a essência do negócio e te entrega uma capa vazia. O protestante, ele é um ateu envolvido na capa da Bíblia. Tá? Essa que é a verdade.
Então ele tira aquela essência, para você ter uma ideia. Cavaleiro do Zodíaco não tem o Shun, não tem o Yoga, não tem o Shiryu. Tem o Seiya, uma armadura que não tem nada a ver, tá? É uma armadura de burro com a cor, né? Burro da cor quando foge, né? Tem o Ikki de Fênix, que para mim está como Shun de Andrômeda. Para vocês verem, quem tem de Cavaleiro do Zodíaco já está horrorizado, não vai ver esse treco. O Ikki de Fênix, para mim, ele está com Shun de Andrômeda. Eu só faltava falar, daqui a pouco ele vai começar a cantar Não Se Reprima. Ou Everybody, né? O meu bode, quando foge, o pagode se sacode. O nível é esse. Não tem aquele lance meteoro de Pegasus, não tem. Não tem. Tem uma vampira de Cosmo. Ah, e eles não combatem cavaleiros místicos de Zodíaco, são ciborgues. Ciborgues. Eu falei, isso é a versão protestante de Cavaleiro do Zodíaco. A essência não está lá. É a mesma coisa que eles fazem com a Igreja Católica. Eles tiram a essência católica. Aliás, não existe religião chamada cristianismo. O que existe é catolicismo. O resto é gambiarra. Quando o cara vem, eu sou da religião cristã. Não, você é o cristianismo protestante, ele é o quê? É tirar a essência do catolicismo. É a alma do negócio. É um Walking Dead. São zumbis andando por aí. Então, olha o problema que isso ocasiona. Então, meu irmão e minha irmã, a gente tem que parar com esse vírus protestante dentro da igreja. É necessário parar. A gente tem que parar de dizer que a igreja vai apostatar. Que a sé está vacante. Esse é o argumento de Lutero. Você vê que as pessoas que vão para a igreja usam os mesmos argumentos de Lutero. E Lutero, gente, ele já parte com o capeta, tanto é que ele falava o que é uma boa mentira, né? Vale de tudo para tirar a pessoa da igreja católica. Quer dizer, isso é o que? O cara tem parte com o diabo. Outra coisa que o protestante, ele invalida a palavra de Deus com as tradições dele. A Sagrada Escritura fala, se o profeta profetizar algo e não acontecer, não sigam. O Lutero profetizou o fim do mundo em 1600. E se você pegar e botar e falar como eles, que a igreja apostatou porque ela usou uma doutrina antibíblica, então você tem que dizer que a igreja apostatou no Concílio de Jerusalém, Atos capítulo 15. Porque o que eles falaram ali foi uma doutrina que não está no Antigo Testamento. Cláudio, mas está no Novo Testamento. Você é um completo retardado. Me desculpa. No dia que chover a ferradura, você não anda mais descalço. Se cair de quatro, tu não levanta. Você quer não tem como ser mais doutrina antibíblica do que Atos 15, que abole a circuncisão que está lá no Antigo Testamento, que é perpétua. O sacerdócio, o próprio autor do livro de Hebreus fala, o sacerdócio sobre a tribo de Judá, nada é falado. E Jesus diz que é sacerdote, ele se faz sacerdote como? Se o sacerdote levítico é perpétuo. Como é que esse povo diz que não, já está liberado para comer tudo? Se lá atrás no Antigo Testamento tinha gente morrendo, indo para a fogueira, para não comer alimentos impuros. Então, meu irmão e minha irmã, é o que eu falo, se a igreja apostatou, ela apostatou ali, em Atos 15. Se é para seguir uma suposta doutrina antibíblica. Não tem como ser mais antibíblico, mais Antigo Testamento do que aqueles caras. Não tem como. Acabou. Ao ponto de substituir
as 12 tribos, que eram filhos de Israel, por 12 caras lá da Galileia. Aleatórios. Olha que loucura. A ponto do Cristo fazer milagre em sábado. Não tem isso no Antigo Testamento. Quando os rabinos falam que não tem isso no Antigo Testamento, eles estão completamente certos. Então, meu irmão, fica a dica aqui. A gente tem que barrar com esse vírus chamado protestantismo dentro da igreja. A gente tem que parar de tratar a Eucaristia como uma coisa simbólica, que é para a gente bater palma, a gente fazer festa, e não como é o que sempre foi tratado pelos santos. É tornar presente a anamnese, aquele mesmo sacrifício de Cristo. Então, quando você tiver esse pensamento, pense no seguinte, pense que é um parente seu, um amigo seu que faleceu, você está lá na missa, está todo mundo festejando na missa de 7º dia desse seu amigo. E no final ainda servem bolo. Cantam parabéns para você, se você ia gostar. Pense nisso. Fica aqui minha dica. Se inscreva lá no canal do Felipe, veja os vídeos anteriores aí, né? Ajudem sempre no apoio, se agradeço a todo mundo. Daqui a pouco eu estou fazendo um novo livro aí, está demorando, porque eu estou caprichando nesse livro, né? Paz e bem para todo mundo e até a próxima. Amém. Não caia naquela de, eu vou para a igreja para me sentir bem. Você quer sentir bem? Vá para uma sessão de massoterapia. Você vai sair de lá leve, quase voando. A gente não vem à igreja para se sentir bem. A gente vem à igreja para que Deus nos santifique com sua graça. Para que Deus nos fale e a gente aprenda dele. Para ter a nossa ferida tocada pela palavra dele. Desestabilizada completamente a nossa vida, se não está de acordo com a vontade dele. A gente vem para isso. A gente vem para subir ao Calvário, para participar de um sacrifício.